Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Essa é mais uma exposição da palavra de Deus da série A Vida de Jesus. Mateus, capítulo 26. Eu lerei dos versículos 1 até o versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 1 em diante, até o versículo 16, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Está escrito assim, na palavra do nosso Deus: Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Meus irmãos, o tema da meditação nessa noite é: quem é o autor dos planos do homem? Quem é o autor dos pensamentos do homem? Nós somos pessoas de muitos planos, de muitos pensamentos, de muitas ideias, de muitos objetivos. Nós somos pessoas de sonhos. Nós perseguimos sonhos. Nós, de certa forma, até nos frustramos quando não conseguimos realizar um sonho, não é verdade? Muitos de nós, possivelmente, estão correndo atrás de um sonho. Talvez muitos estejam sendo formados, sendo forjados, sendo trabalhados. Talvez muitos de nós, se fizesse uma análise da vida nos últimos 5 anos, muitos de nós descobriremos que sim, realmente valeu a pena sonhar. Realmente valeu a pena ir em busca daquilo que se esperava. Nada disso é ruim, nada disso é mal, nada disso é pecaminoso, nada disso. Planejar, idealizar, esse é um privilégio, um grande privilégio que nós temos. O ponto a discutir, a pensar, a refletir é: quem, em última análise, é o dono desses planos? Estes planos que nós temos e que muitas vezes estamos realizando, ou os planos que temos e que ainda não colocamos em prática, mas não conseguimos dormir em paz até realizá-los. Estes planos, em última análise, quem é o autor deles? Esse é o ponto da reflexão. Quero trazer nessa noite algumas ideias sobre isso. Quem, na verdade, é o autor dos planos
das pessoas. E o contexto é a morte de Jesus, ou o planejamento da sua morte, como lemos aqui na passagem. Jesus havia anunciado o princípio das dores. Nós já lemos isso, Mateus 24, Mateus 25, em duas meditações. A primeira em Mateus capítulo 24, os eventos do fim do mundo. E em Mateus 25, o dia em que as máscaras cairão. E agora Mateus 26, com a pergunta: quem é o autor das nossas ideias? Quem é o autor dos nossos planos? Jesus havia anunciado o princípio das dores lá no sermão profético de Mateus 24. Anunciou coisas estarrecedoras. Destruição do templo, destruição de Jerusalém, como seria a tribulação, a grande tribulação, como seria a vinda do Filho do Homem. Aqueles que ouviram as pregações lembram, rápida e pública. Mais do que isso, a necessidade de vigilância, porque lá no sermão profético, Jesus colocou exatamente a passagem das 10 virgens, que 10 eram atentas e 10 eram relapsas, e o estabelecimento de um juízo final. Mateus capítulo 25, versículo 41 diz: e chegará o dia que o tribunal será estabelecido. Tribunal estabelecido, estes são meus, estes não são. Bom, mas isso tem implicações seríssimas para nós. Porque nós estamos sempre a nos perguntar, afinal de contas, quem somos? Nós somos aqueles que o Senhor diz, meus, ou somos aqueles que o Senhor diz, você não? Bom, isso é Mateus 24 e Mateus 25. Quando Jesus aponta o princípio das dores, nós percebemos que ele seria o primeiro a sentir a dor. Sabe qual é a primeira dor? A da traição. Assim que Jesus concluiu o seu discurso, começou o planejamento para banir de Jerusalém este homem. Que homem era este? Com pensamentos tão confrontativos, embora temessem a reação do povo. A passagem mostra, reuniram-se no palácio do sumo sacerdote Caifás, e a decisão já havia sido tomada. Veja o que diz o versículo 4. Se você quiser acompanhar essa pregação, eu estou sempre olhando para a Bíblia e você pode acompanhar lendo-a também. Veja o que diz o versículo 4. E deliberaram prender Jesus, sem que ele soubesse a traição, e matá-lo. Motivados pelo medo, talvez, pela inveja, se lançaram a essa tarefa, sem saber que este não era só o plano deles. Tinha mais alguém idealizando esse plano. O próprio Deus. Agora veja como isso se processa. Deus quis, por isso os fariseus quiseram. Enquanto isso, Jesus, a palavra de Deus mostra, está em Betânia. Está sendo ungido por uma jovem. É Maria, irmã de Lázaro. Não mostra aqui na passagem, mas no outro texto mostra. E ela, com a sua oferta, adora ao Rei dos Reis. Estes são os momentos finais da vida de Jesus. Porque eles conseguiriam o intento proposto em seus corações. Haveria um homem que tinha preço. O custo, 30 moedas de prata. Era Judas. Repreendido um pouquinho antes acerca da verdadeira adoração, ele vai procurar os sacerdotes e propõe um plano. E desta forma, os planos dos sacerdotes, com a ajuda de um discípulo, seriam sim executados. O destino de Jesus estava decretado. Como estamos nos aproximando do momento final do ministério de Jesus na terra, até aqui vimos as declarações de Jesus, os grandes feitos de Jesus, mas daqui para frente nós vamos ver seus sofrimentos e sua morte. O profeta, meus irmãos, que por 3 anos prega a exaustão o reino de Deus, precisará, ao cumprir o seu tempo, exercer o sacerdócio final. O sumo sacerdote precisa definitivamente entrar no Santo dos Santos e de lá trabalhar pelo seu povo. Só que para que isso aconteça, nós vamos nos deparar com planos diferentes. Na verdade, um choque de
interesses. É a primeira ideia. Quem é o autor dos nossos planos? É possível que haja um choque de interesses entre o autor final dos planos e quem executa os planos. Neste caso havia, e nós veremos isso. A trajetória de Jesus, meus irmãos, desde o seu nascimento até o momento crucial em que ele se revelou a Israel, é marcada por pregação e por muitos milagres. O fato é que Jesus causou alguns transtornos, especialmente para a liderança religiosa do seu tempo. Pensa numa pessoa não querida. Pensa numa pessoa que era o centro da conversa em todos os ambientes religiosos da época. Pense numa pessoa que era uma ameaça viva, sempre à espera da próxima ação. Assim era Jesus no conceito dos fariseus, porque os conceitos eram muito antagônicos. O conceito do farisaísmo era um jeito, e o conceito de Jesus era de outro jeito. Eles, por exemplo, os fariseus, valorizavam muito as práticas externas, e para eles aquilo era o que era certo. Contudo, Jesus dizia que contemplava o coração. Eles não conseguiam entender isso. Irmãos, muitos hoje não entendem isso. Jesus diz, externo não chega para mim. Externo não é suficiente. Pode ser para o seu amigo, pode ser para a sua esposa, pode ser para o seu marido, pode ser até para o seu pastor. Para mim não é suficiente. Não que o externo tenha que ser dissociado de uma prática coerente e coisa. Não. Nós praticamos sim os atos externos, só que a base, ela não está nessa publicidade das nossas ações. Jesus continua olhando o coração. Os fariseus não entendiam isso. Então eles continuavam a praticar os atos externos. E Jesus dizia, não chega, não é suficiente. E eles insistiam nas atitudes externas. E por isso Jesus se tornou uma pessoa que, obviamente, não alegrava nenhum fariseu, nenhum saduceu, porque o Senhor Jesus ia sempre para o coração do homem. O ensino e as atitudes de Jesus, por isso, elas se opõem à posição dos líderes do judaísmo. Para eles, Jesus era um usurpador. É como se eles dissessem, como ele vem nos falar do coração? Como ele vem nos falar de sentimentos? Aqui está a lei, tem que cumprir. Tem que ir para as festas de lua nova. Tem que ir para os eventos no templo. Tem que fazer o que é certo. Não pode mentir. Não pode usurpar direitos. É a lei. E Jesus dizia, não é só a lei. Porque alguém pode ir para o templo sem estar no templo. Porque alguém pode cumprir a lei. Contudo, sem querer fazer aquilo. E então, Jesus o tempo inteiro diz, não, só o externo não chega. É necessário entender a motivação dos atos externos. Então, para o conceito religioso da época, Jesus é um usurpador. Como ele é? Que rabi é esse? Que mestre é esse que não passou pelas escolas? Que mestre é esse que agora diz como as coisas devem ser? Bom, esse era o julgamento que eles faziam de Jesus. Sabe qual é o julgamento que Jesus fazia deles? Nós já lemos aqui. Hipócritas. Ai de ti, Jerusalém. Ai de vós, hipócritas. Então não era uma relação muito amigável, meus irmãos. Era uma relação extremamente tensa, porque os conceitos eram extremamente antagônicos. Os planos eram muito diferentes. Havia um grande choque de interesses entre o farisaísmo, a religiosidade da época de Jesus e o próprio Jesus. Mas, há um momento, talvez, parece ser o rompimento definitivo entre Jesus e os líderes da nação. Você não precisa abrir, mas está algumas páginas para trás, alguns capítulos, na verdade, Mateus 12. Os fariseus, eles tentam censurar Jesus porque os seus discípulos não seguiam a tradição dos anciãos. Eu já preguei isso aqui há algum tempo atrás. Naquele momento, 2 vezes Jesus lhes diz, em Mateus 12, versículo 3, também versículo 5, vocês não conhecem as Escrituras? Vocês não leem as Escrituras? E esta era uma acusação muito dura. Pois a vida dos fariseus era ler as Escrituras. A vida dos saduceus era ler as Escrituras. E Jesus diz, vocês não lêem? Eles dizem, sim, nós lemos. É como se Jesus dissesse, mas então vocês só leem. Por quê? Porque nas Escrituras, Jesus se demonstra como Ele é, como o Filho, quem Deus é. Ele demonstra
que não dá para ler as Escrituras como quem lê um jornal, como quem lê uma escritura, como quem lê por uma obrigação. Não fiz minha devocional hoje. Vamos lá, onde é que eu estou mesmo? Estou em tal, vou ler esse capítulo e terminou de ler e foi embora. Isso não é ler. É como se Jesus dissesse, isso não é ler. Porque precisa ler não só com os olhos. Então Jesus diz isso lá em Mateus 12. E, claro, eles ficam muito ofendidos com isso. Mas Jesus corretamente demonstrou que eles liam mesmo apenas com os olhos. Não estavam dispostos a obedecer a palavra. Em seu apego legalista, por exemplo, ao sábado, eles não admitiriam jamais que se fizesse alguma coisa no sétimo dia. Mas naquele dia, que era sábado, diante deles, Jesus cura um homem. O homem da mão ressequida, está em Mateus 12, versículos 9 para frente. E Mateus relata que naquele momento houve a ruptura. Diz assim lá no versículo 14, retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como tirariam a vida. É aqui que começa. Um outro momento igualmente crucial para a decisão de matar Jesus foi quando Jesus expôs publicamente o erro deles quando expulsa os mercadores e os cambistas do templo. Isso não está em Mateus, está em Marcos, capítulo 11. Naquele momento Jesus de novo usa a palavra. Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Porque os fariseus, o sistema religioso da época, permitiam um grupo de pessoas vender vacas, carneiros, ovelhas, pássaros para o sacrifício. E eles faziam isso, já preguei isso também aqui, eles faziam isso no chamado Pátio dos Gentios, que era um local destinado a pessoas que não eram propriamente judias, a também virem e adorar o Senhor. O Senhor nunca fechou a porta para os gentios, nunca. Mas eles fechavam. E fecharam permitindo essa negociação naquele lugar. E Jesus chega e diz, vocês não leem? Nós lemos, mas não pode só ler com os olhos. Tem que ler com o entendimento. Aí eles, não dá para aguentar esse homem. Vamos matá-lo. E Jesus diz lá atrás, olha o que vocês têm feito com as coisas do Senhor. Vocês têm transformado esta casa, que é casa de oração, para todos os povos. Note-o, para todos os povos. E eles tinham bloqueado exatamente o acesso dos outros povos. Vocês têm transformado isso num covil de salteadores. E aí é lá em Marcos que também está escrito assim, e os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Então esse é o tempo que nós percebemos que eles rompem definitivamente com Jesus e não suportam mais a sua pregação. Também aqui está claramente a razão pela qual decidiram matar a Jesus. Era medo. Medo de perder suas posições, medo de perder seus privilégios, medo de cair na vergonha do povo. De certa forma, tudo não passou de um grande choque de interesses. O choque dos interesses humanos contra os interesses de Deus. O choque da injustiça contra a justiça. Do errado contra o certo. Do mal contra o bem. Realmente, os planos dos homens eram muito diferentes dos planos de Deus. Mas o texto continua. E os homens colocam em prática o seu plano. E aqui nós vamos encontrar a grande diferença entre o plano dos homens e o plano de Deus. Uma diferença na prática com um resultado comum. Veja como isso se deu. Acontece que os homens mataram a Jesus. Ninguém pode dizer, os homens não mataram a Jesus. Não, eles mataram a Jesus. Essa verdade não tem como ser questionada. Porém, essa não é toda a verdade. Jesus não morreu acidentalmente. A sua morte foi planejada por Deus. Antes mesmo dos homens começarem a planejar a morte de Jesus, quem já havia planejado a morte de Jesus? Deus.
Por várias vezes durante a vida, Jesus deixou bem claro que precisaria morrer. Não precisa abrir, mas Marcos 10, Lucas 9, João 3, Jesus está dizendo, eu vim para morrer. Mateus relata, está aí nos versículos 1 e 2 do capítulo 26, que ele diz ao final do versículo 2, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Não apenas estava certo já este acontecimento, como inclusive a data e a ocasião. Muito antes da fundação do mundo, Deus já havia determinado que Cristo morreria para salvar o homem condenado. Pastor, de onde o senhor tirou isso? De Isaías 53, de Efésios 1, de 1 de Pedro 1, 19 a 20, de Apocalipse 13, de Apocalipse 17, e eu poderia discorrer aqui mais de 50 textos. Bom, a igreja primitiva, inclusive, tinha esse entendimento muito claro sobre esses fatos. Se você abrir, e agora eu convido a abrir em Atos capítulo 4, versículos 22 a 28, Atos 4, versículos 22 a 28, porque eles oram a Deus depois da morte e da ressurreição de Jesus, buscando poder para cumprir a grande comissão. Mas veja como eles oram, em Atos 4, 22 a 28. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Agora veja como termina. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, o quê? Predeterminaram. Que coisa! Eles tinham que fazer isso. Mas quem fez verdadeiramente foi o Eterno. Bom, como que a gente lida com isso? Está claro que a culpa na morte de Jesus é dos homens. Porém, tudo o que aconteceu sob a vontade e a soberania de Deus, conforme algo pré-estabelecido, como está escrito aqui. O que os homens fizeram foi errado, foi pecado, e eles devem pagar por isso. Porém, ao fazerem aquilo, em última instância, fizeram o que Deus havia determinado. Sem saber, os seus planos eram os planos de Deus. E todo o mal que fizeram, Deus transformou em bem, apesar de seus planos serem maus. Quando eles matam a Jesus, eles não matam a Jesus dizendo, vamos matar a Jesus porque é isso que Deus quer. Eles disseram, vamos matar a Jesus porque ele incomoda. Vamos matar esse homem porque é insuportável ouvir essa voz dizendo, arrependam-se dos seus pecados, mudem suas vidas. O reino de Deus chegou até vós. Arrependei-vos. É muito duro. Ele não é nem um líder. Não dá para suportar. E a ira toma conta deles. Então eles matam a Jesus. Sem saber que alguém precisaria matar a Jesus para que o plano se cumprisse. Notem a diferença entre os planos, o plano do homem e o plano de Deus. Mas o resultado é o que Deus quer. Veja como é o planejamento dos homens. Quando os homens planejam a morte de Jesus, não poderia demorar, pelo que nós lemos aqui no texto. Teria de ser o mais breve possível. Isso era o que eles queriam, porque eles temiam o povo. Vocês leram, eles diziam, vamos matá-lo, mas não durante a festa. Agora olha que detalhe e que ironia. Eles estavam equivocados. O povo celebraria a morte de Jesus. É do povo que vem a maior voz, crucifica! Não é deles, é do povo. É interessante que Mateus fale da disposição de Jesus morrer, e já na sequência narre o planejamento dos principais sacerdotes a esse respeito. Ele diz nos versículos 3 a 5, então os principais sacerdotes e anciãos do povo, eles se reúnem na casa de Caifás e deliberam prender, matar, mas diziam não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo.
Ou seja, tendo se decidido tirar a vida de Jesus, os líderes religiosos da nação planejam agora como fazer isso. Se reúnem no palácio. Esse homem foi um dos maiores inimigos de Jesus, Caifás. Agora olha a ironia, era sumo sacerdote. Olha como pode, ele não era um inimigo teológico, era um inimigo político de Jesus. Caifás queria destruir Jesus porque temia que ele pudesse comprometer sua posição e talvez exercesse mais poder sobre o povo judeu. A pecaminosidade desse homem nos mostra o quanto uma grande posição não diz nada. Esse homem ocupava o lugar, sabe de quem, meus irmãos? De Arão, o irmão de Moisés, que o próprio Deus havia estabelecido. Sua função era conduzir o povo pelo caminho do Senhor. Mas agora, ele só não afasta o povo do Senhor, mas quer matar o próprio Senhor. Assim é quando o homem se dá a fazer planos. A intenção daqueles homens era realizar a tarefa o mais rápido possível, justamente para não permitir que Jesus conquistasse mais adeptos. A vinda de Jesus para Jerusalém certamente apressou esse intento, pois na capital Jesus era sempre mais perigoso. Mais gente, mais pessoas. Por isso eles dizem, tem que matar, e tem que matar logo. Tinham consciência de não fazer isso durante a festa? Não pense que é por algum escrúpulo, não. Mas simplesmente porque pensavam, este povo se maravilha com as palavras dele. Vão se revoltar. E aí vão se voltar contra nós também. Tristemente, mais uma vez eu digo, enganados. O povo não faria isso. Ao contrário, o povo apoiaria isso. Aquelas pessoas que viram tantas coisas de Jesus. Aquelas pessoas que foram alimentadas por Jesus. Aquelas pessoas que foram orientadas, curadas, que foram acompanhadas. Aquelas pessoas que foram ministradas. Aquelas pessoas que o Senhor Jesus olhava no fundo de seus olhos para demonstrar o amor de Deus, para dizer que Ele veio para ser o Salvador, que Ele veio para resgatar um povo, que Ele veio para pagar um preço. Aquelas pessoas, sim, estas pessoas que viram seus milagres, admiraram-se dele, por incrível que pareça, gritam pela sua crucificação. O fato é que eles não pretendiam matar Jesus durante a Páscoa. Era Deus que pretendia matar Jesus durante a Páscoa. Então, nós temos aqui de novo a ideia do choque de interesses. Eles queriam matar a Jesus. Deus já tinha planejado a morte do seu filho. Eles queriam que fosse fora de publicidade. Deus queria que fosse público. Choque de interesses. Planos diferentes. Plano de homem, plano de Deus. O que no final acontece? A Páscoa era o tempo escolhido por Deus para entregar o Cordeiro Pascal. Quão longe eles estavam desse entendimento. O sacrifício definitivo pelos pecados dos homens que eles iriam celebrar naquela festa. Quão distante eles estavam da ideia do que Deus estava fazendo no mundo. É curioso que eles já haviam tentado matar a Jesus antes, mas não puderam. E agora não desejavam. Nesse momento, por incrível que pareça, não queriam matar. Olha que coisa. Eles queriam matar a Jesus. Deus também queria, ele precisava ser morto. Então eles dizem, sim, não dá mais para aguentar este homem. E agora ele está na festa. Mas não pode ser na festa. Não vamos matar na festa. Não queremos mais matar a Jesus. E Deus diz, é na festa. Bom, olhamos aqui para o texto e vemos que eles mataram o homem que estava disposto a morrer. Mataram o homem que veio com o objetivo de morrer. Uma mulher entendeu isso e adorou enquanto era possível adorar. É a mulher do vaso de alabastro. Por isso Jesus diz, não mexam com ela. É o meu sepultamento. É para a minha morte. E eles dizem, que é isso? Que é isso? Isso aqui vale dinheiro. Vamos dar aos pobres. Jesus diz, os pobres vocês sempre terão. Mas eu não. Eu estou indo.
E então dá a ideia clara da diferença entre uma adoradora e um traidor. Que o texto volta a falar disso logo a seguir. A diferença é que a adoradora oferta e o traidor suborna. A traidora está ligada à entrega e o traidor está ligado ao receber. E Jesus está no centro desses dois pensamentos. Um vaso de alabastro ou 30 moedas de prata? O que vale mais? Mostrando a preparação divina e dos homens para a morte de Jesus, agora, nos versículos 6 e 7, Mateus vai mostrar a preparação que uma mulher fez. Na casa de um certo Simão, o leproso, como nós vimos aqui, uma mulher traz um vaso cheio de alabastro, derrama sobre a cabeça de Jesus. Os discípulos se indignam com isso, com todo aquele desperdício, dizendo que em última instância poderia ser aplicado de uma maneira melhor, diz os versículos 8 e 9, Mateus 26, 8 e 9. Mas Jesus, olha só, elogia a atitude dessa mulher e considera uma preparação para o seu sepultamento. Sabemos que essa mulher foi Maria, porque em João 12 está escrito que era Maria, aquela que prestava muita atenção ao ensino de Jesus, diz Lucas 10, versículo 39, em contraste com a ação da sua irmã Marta. Parece que essa mulher entendeu melhor as afirmações de Jesus acerca da sua morte do que os próprios discípulos de Jesus, os 12. Maria entendeu o que os discípulos não queriam entender, ou seja, que Jesus teria sim de morrer. O seu ato foi de imenso amor pelo Senhor. A oferta é sempre um ato de amor. Por isso, quando nós lidamos com ofertas, e nós somos sempre muito transparentes, nós sempre fazemos questão de dizer: a oferta é a sua dimensão do amor. O seu amor é expresso no quanto você dá. Eu não estou falando de dinheiro somente, obviamente que não. Estou falando do quanto é a consagração de alguém que quer ofertar alguma coisa pelo Senhor. Mas o traidor não está preocupado com isso. O traidor está preocupado com outra coisa. Quanto é que eu ganho? Quanto é que eu levo nisso? Qual é a vantagem que eu tenho nisso? Essa é a grande diferença entre Maria e Judas. Maria, aquela do vaso de alabastro. Então nós vemos aqui a diferença no momento de adoração. Ela não tinha qualquer senso de desperdício. Quando ela derrama o vaso, ela não está pensando, perdi dinheiro. Ela não está pensando, e agora? Agora fiquei sem nada. Ao contrário, tempo para a filantropia sempre existirá, mas a adoração é prioridade. Aquele gesto de adoração, segundo o próprio Jesus, nunca seria esquecido. Tanto é que nós estamos 2000 anos depois relembrando aqui. Acima de tudo, Maria é um exemplo de abnegada adoração. Quer compreender bem o que é verdadeiramente adoração? Olha para a moça do vaso de alabastro. Ela poderia, se não tivesse fé, falar: jamais vou derramar esse vaso. Eu vou guardar para as horas de sequidão e então vão me considerar prudente, porque todos não tinham condições, mas eu tinha, porque eu guardei um vaso de coisas preciosas. Essa é a minha poupança. Veja. Mas Jesus diz: não. A fé é demonstrada exatamente na liberalidade. A adoração é demonstrada quando a pessoa diz: Senhor, essa é a minha oferta. Não importa o quanto. Nesse caso era um vaso de alabastro, mas poderia ser meia moeda de prata. Se aquilo representasse o que aquela mulher estava entregando ao Senhor. Mostrando isso, nós compreendemos então como é a preparação divina dos homens, a divina, que é a de Deus, e dos homens para a morte de Jesus. Mas Jesus continua a demonstrar uma outra ideia nos versículos 14 a 16, e agora tem a ver com Judas, então, que é quando ele procura os sacerdotes a fim de entregar Jesus. Certamente, Judas não decidiu trair Jesus de uma hora para outra. O seu descontentamento com Jesus, ele vem de algum tempo. É difícil saber exatamente o que motivou, humanamente falando, trair o seu mestre. São muitas as teorias. Alguns acham que ele tentou obrigar Jesus a fazer alguma coisa, porque ele era um zelote e ele queria lutar por uma causa.
e tinham um inimigo em comum, e era o Império Romano. Não sabemos se foi isso, mas é certo que ele estava desiludido com Jesus. E o mestre não era o que ele queria que o mestre fosse. Judas, por ser um revolucionário, talvez quisesse assim que Jesus liderasse essa revolução, porque esse era o seu plano. Quando percebeu que Jesus recusa-se a fazer isso, a traição é um ato normal. João nos diz que na ocasião quando Maria derramou o bálsamo sobre Jesus, foi Judas quem falou da questão de dinheiro. Isso está em João 12, não precisa abrir. Mas o texto mostra que foi ele que disse: por que não transformar isso em dinheiro? É evidente que desejava o dinheiro para si mesmo. É o próprio João que diz lá em 12:6. Estando totalmente desiludido com Jesus, diante daquele episódio, ele se sente mais justificado para fazer o que estava planejando fazer. Judas realizou aquilo que seu coração desejava, porém também fez o que Deus desejava. Não aqui no texto, mas em Lucas capítulo 22, nós encontramos uma outra declaração, e lá está escrito assim: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então é o plano de Deus e também é o plano de Judas. Contudo, olha o ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Note que o texto diz que Jesus seria morto porque isso estava determinado por Deus. Porém, aquele que o trairia, no caso Judas, pagaria por isso. Judas jamais poderia argumentar com Deus que não tinha culpa na traição pelo simples fato de que tudo estava decretado. Ele tinha responsabilidade pessoal no ato, pois quis fazer aquilo. Ninguém o obrigou. Foi a sua desilusão, embora em última instância tudo tenha ocorrido segundo a vontade de Deus. Esse é o ponto para a gente refletir a diferença entre o pensamento do homem e o pensamento de Deus. Maria abertamente demonstra o seu amor pelo Senhor, enquanto Judas se dirige a escondidas para obscuramente manifestar o seu ódio ao Senhor. É a diferença entre um adorador e um traidor. Ele provavelmente se dirigiu à casa daqueles que estavam reunidos, os religiosos, e lhes deu aquilo que eles esperavam. Porque eles diziam: temos de matar a Jesus, mas não na festa, por causa do povo. E então Judas diz: tem jeito de fazer isso. Tem uma forma, eu conheço uma maneira. E a palavra de Deus diz que a partir daí ele procurava a melhor maneira para então trair ao Senhor Jesus. No coração já havia traído, mas procurava o melhor momento para colocar isso em prática. Apesar de não desejarem fazer aquilo durante a Páscoa, o texto diz, ali estava uma chance que não podiam descartar, né? Um discípulo veio nos ajudar. Um dos dele veio nos ajudar. Se um dos dele veio nos ajudar, então agora é a hora. Não deixemos isso passar. Por isso, eles fecham o negócio com Judas, entendendo que era uma boa ocasião para realizar a má obra de entregar a Jesus. 30 moedas de prata. É isso que vale o seu Salvador. Para Judas e para todos aqueles que tinham plano de tirar a sua própria vida. Nesse instante, Judas virava verdadeiramente as costas para o Senhor. Só que tem um detalhe: o Senhor também virava definitivamente as suas costas para Judas. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre virará as costas para aqueles que abdicam da adoração. Porque a adoração é a condição que nós temos de ficar diante do Senhor. Quando adoramos ao Senhor, estamos diante do Senhor. Mas quando nossos planos são maiores, são prioritários, e não importa se o nosso plano tem a anuência do Senhor, se ele é bíblico, é o nosso plano, é o nosso sonho, eu deixei de ser um adorador. E aí o meu ato pode simplesmente ser um ato de traição ao Senhor, mesmo que aos meus olhos seja justificado, como Judas. Para ele, era justo fazer isso. Jesus não tinha dado a atenção que ele queria. Jesus não tinha sido o revolucionário que precisava ser, aos olhos dele. Então,
pode morrer. A honra da adoradora e a vileza do traidor estão lado a lado aqui. Só que o plano de Deus se cumpre através de uma oferta e de um suborno. Ela faz uma oferta e ele cobra um preço. Ela adora e ele trai. A conclusão dessa meditação, meus irmãos, sobre quem é o autor dos nossos planos, quem é o que assina, quem é que definitivamente quem estabelece a nossa vontade, precisa ser o Senhor. Ele precisa receber a honra e a adoração por ser o autor dos nossos planos. Quando os nossos planos são os planos de Deus, tudo chega ao fim determinado. Quando os nossos planos estão dissociados dos planos de Deus, em algum momento nós o trairemos. A morte de Jesus, embora planejada e executada pelos homens, a Bíblia diz que foi disposta pelo soberano propósito de Deus. Mesmo as atitudes mais ímpias das pessoas, de alguma maneira, não conseguem frustrar o plano de Deus. Ao contrário, colaboram ainda mais para que Deus cumpra os seus propósitos. Assim, a morte de Jesus, ela foi planejada e executada pelos homens. Antes de qualquer coisa, contudo, foi ordenada por Deus para a salvação dos homens pecadores. Contudo, isso não anula a culpa dos seus executores. Não podemos esquecer que Jesus estava condenado desde o primeiro momento que pisou aqui. Por causa do contraste da sua santidade e da pecaminosidade do homem. João diz, de duas maneiras. Em João 1, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Mas logo depois, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Note, a condenação, ela está inserida neste processo já desde o início. Ele era a luz, mas a luz os incomodava. Ele era o certo, mas o certo os irritava. Ele chamava-os a um compromisso de adoração, mas eles tinham planos. E os planos eram tão deles que não eram planos do Senhor. A vida de Jesus, queridos, foi ímpar em todos os sentidos. O mundo nunca viu alguém como ele. Sua descida foi a ocasião mais espetacular que esse mundo já vislumbrou. Mas qual era o contraste desta pessoa santa com esse mundo perverso que fatalmente, em todos os sentidos, Jesus já estava condenado desde o primeiro momento. A vida estava nele, nós lemos, mas os homens dizem, nós não queremos a vida nele. A luz estava nele, mas os homens dizem, a gente ama as trevas. A soberania de Deus e a responsabilidade humana se encontram aqui. Mais uma vez, para realizar o que cada um queria. Deus quis que seu filho viesse e morresse na cruz para salvar os homens dos seus pecados. Os homens quiseram matá-lo, na cruz também, para humilhá-lo, porque não aceitaram suas instruções e suas prescrições. Vejam que interesses, os interesses tão diferentes, o resultado foi alcançado por ambos. E grava isso, ambos são responsáveis por seus atos. Soberania de Deus e responsabilidade humana é o ponto teológico. Para o nosso bem, o Senhor Jesus Cristo assumiu definitivamente a tarefa de dar a sua vida pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz que Ele voluntariamente fez isso. Devemos louvar ao Senhor pela disposição do Senhor em realizar essa penosa obra que nos liberta e nos salva completamente. Nossa atitude diante do Senhor deve ser parecida com a de Maria. Algumas coisas, meus irmãos, talvez só aconteçam uma vez na vida. E quando perdemos esse momento, talvez nunca mais temos outra chance. Assim, muitas pessoas no tempo de Jesus perderam a maior chance das suas vidas. É o que a palavra de Deus diz. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
Não pode haver mais desgosto para alguém do que não poder desfrutar do que lhe pertence. Ainda hoje, muitas pessoas têm perdido oportunidade de estar diante do Senhor, de ser um adorador, de ser um servo fiel. Muitos têm perdido essa oportunidade, mas nunca é tarde. Em Lucas, não está aqui no texto, mas em outra passagem, nós vemos a perfeita soberania de Deus em conjunto com a responsabilidade humana em ação. Veja, Jesus sempre soube que seria traído. O traidor se levanta e vai fazer o que está predeterminado. Contudo, a responsabilidade é dele. Isso acontece no momento em que Jesus está com os seus discípulos e ele olha para Judas e diz: faz o que você tem que fazer. E ele se levanta e vai trair ao Senhor Jesus. Então, isso não anula a sua responsabilidade, porque ele fez exatamente o que o seu coração e a sua mente queriam fazer. E agora eu aplico. Meu irmão, que tal pensarmos sobre a nossa vida diante de Jesus Cristo? Que tal nos inspirarmos na atitude da mulher que derramou o óleo precioso como uma oferta ao Senhor? Irmão, será que a oferta que nós estamos fazendo ao Senhor é um desperdício? Estaríamos nós desperdiçando esta 1h30 de tempo nesta casa de oração, nesta noite? Meus irmãos, o que é para nós a adoração? Nos nossos planos, está incluído o tema adoração? Eu quero ser um adorador ao Senhor? Nos nossos planos estão incluídos perguntas como, por exemplo, Senhor, avalie a minha vida. E Senhor, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, corrige os meus planos. Na nossa caminhada com Deus, qual a importância das letras da Escritura quando tomamos nossas decisões? Quem é o autor dos nossos planos? Quais são os seus planos? Nos seus planos, está incluído o aspecto de adorar ao Senhor nas funções que você tem? Como funcionário, como marido, como esposa, está incluído o aspecto, Senhor, tudo o que eu fizer, os meus planos, eu quero que o Senhor confirme se o Senhor quer isso mesmo. E se o Senhor não quiser que esses planos sejam levados ao fim, mude-os. Esse é um aspecto bem interessante da teologia reformada. Ou os nossos planos são segundo a vontade de Deus, ou mais cedo ou mais tarde nós trairemos ao Senhor por conta dos nossos planos. E nós somos reformados, nós somos ensinados a colocar a nossa vontade, a colocar o nosso plano, a colocar o nosso futuro, a colocar o futuro dos nossos filhos diante do Senhor. Quando não fazemos isso de uma maneira tênue e de uma maneira até sem um confronto, não é que nós estamos dizendo, Senhor, eu estou me levantando contra os planos do Senhor. Não, nós ficamos quietos, mas dessa maneira, nós passamos a viver pelos nossos ideais. E passamos a viver ao desprezo dos ideais de Deus. Então eu volto à temática inicial. Meu irmão, nós somos as pessoas que mais fazem planos na vida. Nós somos aqueles que planejam, que se organizam. E todo o organograma que nós pudermos fazer da nossa vida pode ser uma coisa fantástica e maravilhosa. Mas você precisa ter em mente sempre uma coisa. Tem um autor que é mais autor do que você que escreve. Tem um autor que precisa ser consultado, que precisa ser buscado, que precisa ser ouvido. E que quando isso acontece, então verdadeiramente nós podemos dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Irmãos, eu finalizo dizendo, uma das coisas mais complicadas para o dia de hoje são as pessoas decepcionadas com Deus. São as pessoas decepcionadas com a graça. Livros e livros estão sendo escritos. São as pessoas inconformadas com o que Deus está fazendo. São as pessoas que dizem, não é possível. Não é possível que esse seja o plano de Deus. Porque no plano que eu quero,
para a minha vida, que eu tenho para a minha vida, eu não sofro. No plano que eu tenho para a minha vida, eu sou sempre feliz. No plano que eu tenho acerca da minha vida, tudo dá certo, nada dá errado. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Os próximos tempos, em termos de Brasil, os próximos tempos, no próximo censo do IBGE, vocês perceberão o número crescente de ateus. Vocês perceberão o número de pessoas que colocarão lá: não tenho nenhuma religião, não acredito em nenhum Deus. Você sabe de onde virão a maioria, a grande maioria desses novos ateus no próximo censo? Virão dos que se decepcionaram com Deus agora. Sabe qual é uma das causas? A nossa economia. O nosso jeito do Brasil ser, mas primeiramente a economia. E então, por conta de que as coisas não deram certo, que o emprego, ou perdeu o emprego, ou não teve condição de pagar a casa, ou teve que entregar o apartamento para a financiadora, coisas nesse sentido, começam a se decepcionar com Deus. E aí chegará lá no final que elas dirão: não dá para acreditar em Deus. Deus não faz as coisas que a gente pede. Os planos, eu não quero esses planos de Deus não para a minha vida. Sabe onde é que isso vai parar? No censo do IBGE. Daqui a 2 ou 3 anos vocês verão. Cresce o número, e vocês vão lembrar dessa exposição, cresce o número de ateus no Brasil. De gente que não acredita mais em Deus. Você sabe de onde vem a grande massa desses futuros ateus? Das igrejas evangélicas. Vem daquelas igrejas que os pastores, de maneira irrefletida, pregaram a teologia da prosperidade. Só que agora, olha como é que estão os juros. Pregaram a teologia da confissão positiva, decreta, determina, daí não acontece nada, porque a economia não permite, entendeu? Pregaram a batalha espiritual, pisa na cabeça de Satanás e ele se dobrará a vocês. Mas aí começa a ver todas as coisas acontecendo de errado e diz assim: não deu certo. Aí o pastor pregou com entusiasmo a vitória absoluta. Mas aí não veio. Sabe como é que vai terminar isso? Com uma turma de decepcionados. Eu queria que você não estivesse entre eles. Porque você não é levado por onda pentecostal. Você não é levado por onda neopentecostal. Eu e você somos conduzidos pela teologia reformada. E a teologia reformada não tem compromisso com a teoria da prosperidade. A teologia reformada tem compromisso com entender a provisão de Deus. Talvez tenhamos tempos difíceis nesse país para viver. Não coloque Deus em xeque por isso. Porque essa seria, mais uma vez, uma forma de trair ao Senhor. As coisas não andarão bem para a maior parte dos brasileiros, como não tem andado neste momento. Pois bem, talvez este povo, nós, o povo do Senhor, tenhamos muito ainda que aprender a viver em escassez. Talvez. Então, não abandone a sua fé por causa disso. Apenas entenda os tempos. Não atribua ao Senhor a ignorância dos fatos. Não diz: o Senhor não cuidou de mim. Não diz. Não diz: eu que achava que eu seria próspero e agora estou tendo que trabalhar mais do que antes. Eu não pude guardar dinheiro esse ano, Deus me abandonou. Não pense nisso. Assim pensam os neopentecostais. Assim pensam aqueles que erraram na sua teologia, quando acham que confissão positiva, luta da batalha espiritual e defesa da autoridade espiritual são suficientes para conduzir um povo. Não são suficientes. Porque daí diante das devassidões da vida, das dificuldades da vida, este povo se perde. E se perde mesmo. Vocês verão muitos perdidos nos próximos anos. Vocês verão crescer, mas muito as fileiras daqueles que dizem: não acredito mais em Deus. Foram ensinados errado, de maneira errada. E ao não compreender os desígnios de Deus, focaram nos seus próprios desígnios e aí se traumatizaram. Os próximos anos são anos de traumatismo evangélico no Brasil, podem acreditar. Mas aqueles que estão firmes nas promessas, firmes nas palavras, aqueles que estão sendo dirigidos pelas Escrituras, atravessarão as crises com a sua mente descansada, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Porque até mesmo esses tempos difíceis fazem parte dos desígnios do Senhor. Quem tem fé para crer nas horas difíceis? Pois use as horas difíceis para exercitar a fé. Vamos orar ao Senhor.
Já convido os irmãos que vão celebrar. Nós vamos repetir uma das canções que nós cantamos antes. A alegria no Senhor, nos planos do Senhor. A alegria no Senhor, porque o Senhor é fiel a si mesmo. A alegria no Senhor, porque o Senhor, mesmo nas horas difíceis, é Senhor ainda. A alegria no Senhor, ela não é exercitada só na hora do presente. Na verdade, talvez a maior alegria no Senhor é exercitada na hora da entrega, na hora da oferta. Na hora que nós dizemos, Senhor, aqui estou para Ti. O quanto eu e você estamos para o Senhor, em verdade, de verdade, pela verdade. Oremos. Poderoso Senhor Deus, que leva a cabo planos que muitas vezes até não conhecemos. Mas, Senhor, somos, a partir da Tua palavra, instruídos a descansar nos planos do Senhor. Quais são os planos que o Senhor tem para a nossa vida hoje? Os nossos, os que nós temos, a maioria deles nós sabemos. Nós já os estabelecemos. Nós já dissemos, eu vou fazer isso. Eu não quero mais fazer isso. Eu quero agora fazer aquilo. Nós, a partir de nós, em tese, sabemos para onde queremos andar. Mas a minha pergunta é, Senhor, este é o lugar que o Senhor quer que andemos? Esses planos nossos, o Senhor concorda? São seus? Eu gostaria de maneira ousada, orar assim nessa noite. Senhor, leva a cabo os Teus planos em nós. Leva-nos pelos caminhos que o Senhor quer que andemos. Exerce poder de restrição para que nós abandonemos aqueles que não são planos do Senhor, mas são nossos. Senhor, porque nós não queremos ser considerados como Judas, que Te traiu por conta do seu plano, mas gostaríamos de ser identificados com Maria, que de maneira surpreendente derrama o precioso líquido, valioso líquido, só para dizer, Senhor, isso é o que eu vim Te entregar, isso é para Ti. Só para isso e por isso o Seu nome está aqui registrado. 2000 anos depois estamos falando dessa abençoadinha. Senhor, que coisa preciosa perceber que o Senhor tem planos. Por isso nós lemos no começo, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Tem que vir. Ajuda-nos a nos alegrarmos nos planos do Senhor e dar glórias a Ti, Senhor, porque o Senhor exerce, sim, o Seu senhorio, a Sua majestade sobre nós. E nós nos alegramos em ser conduzidos por um Rei como o Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus.